Bom, pessoal, depois de uns 25 minutos, tá, que o meu polish ficou dentro do forno ali com a luzinha acesa, o fermento começou a trabalhar e olha como que ele já ficou, tá? Ele já está ótimo aqui para ser feito. A gente pode observar que a película plástica ela já está levemente levantada, né? Ele já está um pouquinho estufado. Eu vou abrir aqui para vocês observarem como que ele fica. Olha só, ele fica com esse aspecto espumoso, tá? Você consegue notar aqui um cheiro já um pouco ácido do fermento, aquele típico cheiro de fermento de pão, tá? E isso daqui nos permite saber que o polish foi bem executado, tá? Ele foi bem feito e ele já está pronto para ser utilizado, tá bom? Então, beleza, polish feito. A gente vai começar aqui a produzir agora a nossa massa, tá? Eu dei uma arrumada aqui na minha bancada, tá? Você na sua casa sempre procure higienizar muito bem a sua bancada antes de trabalhar com pão, tá? Utilize, se possível, um álcool, tá? Para matar qualquer tipo de organismo ali. Seque bem a sua bancada de trabalho, tá? Porque como a gente vai trabalhar com um processo muito manual aqui, não só a questão da bancada, mas também a higiene das mãos ela é essencial, tá? Se você tiver qualquer tipo de corpo estranho, um adorno, né, um anel, uma pulseira, e se você, no caso das mulheres, estiver com esmalte, né, toma muito cuidado, evite de fazer esse tipo de preparação com esmalte. Procure estar usando luva ou, melhor ainda, tira o esmalte, tá? Porque qualquer objeto estranho que venha estar caindo aqui na massa, né, já é um risco de contaminação, né, uma contaminação não só biológica, mas também com corpo estranho, né, depois da pessoa acabar mastigando esse corpo, pode estar acontecendo pode estar vindo a engasgar, né, com esse corpo. Então, sempre com as mãos bem limpas, tá, unha cortada, procure não deixar nenhum vestígio de plástico, nenhum objeto pequeno assim perto da bancada, porque todo cuidado é pouco, tá bom? Então tá, primeira coisa que a gente vai despejar a farinha em cima da bancada, ok? De maneira uniforme aqui. E eu vou usar a própria base do meu bowl para dar um formato aqui de fonte, tá? Para minha farinha aqui, eu vou deixar, ok. Desse jeito eu vou concentrar aqui os meus ingredientes no meio, tá? Para que eu possa estar fazendo essa mistura. Então, por onde que a gente começa? A primeira coisa para se colocar aqui é o polish, tá bom? A gente vai colocar todo o nosso polish aqui ao centro, tá bom? E um pouquinho da água para começar a fazer a mistura. Por que eu estou usando por que eu falei só um pouquinho da água, gente? Nunca utilizem toda a água de uma vez. Isso é outro detalhe que é crucial para a produção de qualquer tipo de pão. Nunca vocês vão colocar lá, no caso dessa receita, os 300 ml de água direto. Vocês sempre vão colocar um pouco, trabalhar com a massa, depois acrescentar mais um pouco e ir dando ponto de acordo com a massa. Por que isso, gente? Porque dependendo do dia, tá? O pão é uma coisa muito instável. Dependendo do dia, da temperatura, do tipo de farinha que você vai estar utilizando, essa quantidade de água pode ser maior ou menor. Então, Vinícius, mas eu fiz a receita lá em casa e o pão ficou muito duro, não conseguia nem sovar ele. O que aconteceu? Dependendo do tipo de farinha que você utilizou, ou se o clima na sua cidade era muito quente ou muito frio, todas esses são pequenos detalhes que influenciam, tá, na preparação do seu pão. Então pode ser que essa receita ela vai variar para um teor de água um pouquinho maior ou menor. Então o certo é sempre ir colocando aos poucos, tá? Se caso o seu pão lá tiver ficado de repente muito mole, não quer dizer que a receita está errada. Quer dizer que o pão, eu já estou avisando vocês, né, que ele é uma produção muito variável, tá? Ele é muito instável, então a gente tem que saber trabalhar com ele, tá? A gente tem que, por isso que eu estou aqui para explicar todas
esses pequenos detalhes para vocês saberem produzir da maneira certa na casa de vocês, tá bom? Então, sempre vou colocar a água aqui aos poucos, tá? Coloquei aqui a farinha. Eu vou trazendo aqui, ó, tá? Utilizando a ponta dos dedos, jogando a farinha para o centro, tá? Para estar começando a fazer essa mistura, tá? Utilizando as mãos aqui, misturando bem com a farinha, tá? E vou agregando a farinha aos poucos, tá? Até misturar bem. Depois que secou bem, eu posso colocar mais um pouco da água, ok? Procura sempre trabalhar com uma das mãos seca e a outra mão você utiliza aqui para ir misturando a massa, tá? Nesse primeiro momento aqui que a gente usa a água, né, ou a manteiga, para ter sempre uma mão limpa para poder estar utilizando aqui para pegar os utensílios e tudo mais. Vai misturando, tá? Vocês perceberam que eu ainda não coloquei nem o sal nem a manteiga, né? Por quê que eu não coloquei o sal no início aqui, gente? Porque o sal, se eu colocar ele diretamente aqui no meu fermento, eu posso estar tendo o risco de matar todo aquele fermento, todo aquele trabalho que eu tive, né, com o meu fermento. Porque a mesma, digamos assim, a mesma função do sal na lesma, né? Ele vai desidratar esse fermento, essa levedura, ele vai acabar matando a minha fermentação. Então o meu pão pode ser que depois ele nem chegue a fermentar, tá bom? Então o sal a gente sempre vai colocar depois que o polish já estiver bem misturadinho aqui na farinha, tá bom? Então nesse momento aqui, ó, eu vou adicionar o sal, tá? Vou continuar mexendo. Se eu perceber aqui, ó, que tá bem seca a massa, coloco mais um pouquinho de farinha, tá? Sempre aos poucos, gente. Nunca vire toda a jarra de água aqui de uma vez, tá? Vocês têm que aprender a trabalhar com o pão. E isso exige um pouquinho de paciência, conforme eu falei no começo do vídeo, tá? Vai trabalhando com a massa. Procura ir agregando a farinha que está em torno dela, tá bom? Vai chegar uma hora que a massa vai começar a ficar com uma textura um pouquinho mais seca, tá? Daí você já pode ir soltando ela aqui das suas mãos, tá? Para ficar mais fácil de trabalhar com ela. E aí nesse caso eu já vou começar a utilizar minha mão direita também. Acrescento mais um pouco d'água. E vou dando o ponto desejado na massa. Procuro estar utilizando toda a farinha aqui que é destinada à receita, tá? Uma coisa muito importante, gente, sobre o pão é de que a gente tem que saber trabalhar muito bem com os ingredientes com um todo, né? Por exemplo, se nesse ponto aqui a minha massa já tivesse bacana para trabalhar, eu não preciso usar toda a água da receita, tá? Por quê? Ah, mas a receita está errada? Não. De repente, essa farinha, né, ela absorveu, ela tem um teor de absorção de água de 62%. A farinha que você tem na sua casa é uma farinha que absorve um pouco menos de água, então pode ser que você vai precisar de menos água na receita ainda. Então, é sempre bom ir trabalhando com calma, tá? Até você pegar o jeito, até pegar a técnica ali, pode ser que o segundo, terceiro pão comece a sair um pouquinho melhor, tá? Outro detalhe, eu ainda não tinha colocado a minha manteiga, tá? O porquê de colocar a gordura sempre no final? Porque se eu colocasse a gordura já no início da preparação, os lipídios que a manteiga contém, ele acaba, digamos assim, inibindo os grãos de farinha, tá? Ele vai agir como um lubrificante ali nesses grãos, que não vai deixar com que esses grãos eles trabalhem entre si, criando uma rede de glúten, tá? Que eu vou explicar para vocês também qual que é a importância dessa rede de glúten daqui a pouco. Calma lá. Então, depois que a massa estiver já bem misturada, a gente coloca aqui o bloquinho de manteiga, tá? E agrega a massa.
Se for um outro pão, de repente, que vai azeite, a gente também colocaria ele só depois que a massa já estivesse um pouco misturada, tá bom? Procura estar utilizando sempre as mãos aqui. Outro detalhe que é importante saber, que a gente nunca pode dar o ponto no pão com a farinha e sim com a água, porque se eu colocar muita farinha, por exemplo, se eu colocar toda a água da receita aqui no pão e o pão ficar muito mole e eu tiver que colocar mais 100, 200 gramas de farinha, eu vou alterar a característica final do meu pão, tá? Então, é sempre melhor dar o ponto colocando a água aos poucos do que simplesmente ter que adicionar a farinha depois, porque senão a gente vai acabar alterando o percentual dos ingredientes, tá? No livro de vocês, a gente vai estar falando sobre o percentual de padeiro, tá? Que é uma coisa muito importante, gente. Quando a gente altera esse percentual de padeiro, né, a percentual dos ingredientes, a gente vai estar já alterando o resultado final. Então é muito importante, tá? Tá colocando água aos poucos para a gente não estar correndo o risco de perder esse ponto do pão, tá bom? Então aqui é sempre bom ter um bowl com um pouquinho de farinha do lado da sua bancada para poder estar trabalhando com ela aqui, tá bom? Vocês podem ver que eu nem cheguei a utilizar toda a água da receita, tá? Sobrou aqui uns 30, 40 ml, tá? Pelo aquilo que eu falei, vai depender da característica da farinha que você está utilizando, do tempo, tá bom? Todos os fatores são determinantes, ok? Qual que é o objetivo da nossa massa aqui, tá? Nunca deixar ela nem muito dura, se você estiver fazendo o pão na sua casa e você estiver tendo que fazer força para amassar ele, você já errou em alguma coisa aí, tá? Como que você pode estar consertando isso? O meu pão está muito duro aqui, eu não estou nem conseguindo amassar ele. Abre a massa, ok? Procura fazer um furinho nela e acrescenta mais um pouco de água. Vai colocando água até ele ficar com uma certa maciez, tá? Vinícius, meu pão aqui, ele está grudando em tudo, virou uma melequeira, o que eu faço? Aí você vai agregando um pouquinho de farinha. Lembrando que o ideal é você colocar água aos poucos, porque a hora que ele chegar no ponto, igual está a minha massa aqui, você para de agregar água, ok? Então, beleza. A minha massa aqui, ela está ligeiramente úmida, tá? Ela não está tão seca. É bom que ela fique assim úmida, porque dessa forma o pão não vai ficar muito ressecado. Não vai, para quem já comeu um pão muito duro, é porque foi adicionado farinha, mais farinha para dar o ponto no pão e acabou tendo um resultado ruim, tá? O ideal é que a massa fique um pouco grudenta, tá? Um pouquinho úmida, que se você colocar na bancada ele não chega a grudar, mas que ele tenha uma textura assim um pouco úmida, tá bom? Como que faz para limpar, tirar esses pedacinhos de massa na mão? A gente pega um pouquinho de farinha aqui, tá? E esfrega com os dedos para ir tirando, ok? E não tem jeito, gente. Para fazer pão tem que colocar a mão na massa mesmo. Uma coisa que eu sempre recomendo aí para meus alunos é de que nunca... o pão ele é uma coisa muito sentimental também, né? Não adianta você querer fazer o pão de mau humor, ou se você tiver com muita pressa para fazer o pão, não faça. Prefira fazer um dia que você tem mais tempo para estar fazendo ele, tá? Porque, gente, o pão ele é uma produção, ele é um tipo de produto muito delicado. Se você não tiver tempo para fazer ele da forma correta, é melhor que você não faça, tá? Separa um dia aí que você está mais tranquilo, que você não trabalhe e faça o seu pão da forma correta, tá? E mesma coisa também em relação ao humor, tá? Procura estar fazendo pão de bom humor, né? Feliz da vida, porque se tiver alguma coisa te atrapalhando aí, é melhor que você deixa passar esse mau humor aí e faça outro dia, tá? Que isso aí é uma coisa também muito determinante aqui. Então, beleza. Fiz aqui a minha massa, tá? Eu vou usar o raspador de plástico só para dar uma limpada aqui na minha bancada, tá? E, gente, isso daqui eu não preciso descartar, não preciso jogar fora, porque isso aqui são pedacinhos de massa, tá? Da própria receita. Então, eu vou agregando tudo isso daqui, tá?
para estar misturando o meu pão. Agora, vem uma parte que é essencial para o resultado do pão, tá? Que é a sova. Qual que é o jeito certo de se sovar o pão, tá? Primeira coisa, assim que a gente terminou de unir todos os ingredientes de maneira uniforme, que a gente já começa a observar aqui que a massa tá bem firme, né? Tá bem macia, a gente vai começar o processo de sova, tá? A primeira coisa a se fazer a gente chama de rasgar a massa, né? O processo de rasgamento de massa, tá? A gente vai sempre estar utilizando aqui uma boa postura, tá? Como para a produção de pão é uma coisa que exige muito tempo manual, muito esforço físico, a gente tem que procurar também manter uma boa postura da coluna para, se você acabar misturando pão aqui durante meia hora, durante muito tempo, com a postura um pouco forçada, você vai acabar prejudicando sua saúde, né? Então, até para quem trabalha com isso, é sempre bom ter uma postura correta, tá tomando esse cuidado assim com a sua saúde, tá bom? Então, eu vou estar utilizando aqui as minhas duas mãos, tá, para fazer o processo de sova, esticando com uma mão. Eu vou estar segurando a massa e com a outra eu vou estar empurrando ela contra a bancada, rasgando ela. Vocês conseguem perceber aqui, ó, que ele vai dando esse aspecto, tá, de rasgo, assim, ele vai expondo, né, essa parte esponjosa aqui da massa. Então, os primeiros 2 minutos de sova a gente vai estar rasgando a massa desse jeito, tá? Isso, gente, é uma etapa essencial para o desenvolvimento do glúten, tá? E também para a mistura dos ingredientes. Vamos falar sobre o glúten agora. O glúten, gente, que é um dos assuntos mais abordados aí no cotidiano, né? Que nunca se ouviu falar em tantas pessoas com alergia a glúten, né? Intolerância, isso, aquilo. O glúten, ele é um subproduto da proteína da farinha, tá? Que ele é resultante da farinha de trigo, tá? Da proteína da farinha com a água e ação mecânica. Ação mecânica que é isso que a gente está fazendo agora, tá? É a sova. Então, o glúten a gente vai desenvolver ele a partir da farinha, a água, né, o líquido que você está utilizando, e esse processo de sova. E o glúten ele é de extrema importância para todos os nossos pães, tá? Quanto melhor uma rede gluteica, melhor o nosso pão vai ficar. E o que é essa tal dessa rede de glúten, né? Gente, o glúten ele funciona como se fosse um barbante, né? Que você, uma vez que você começa a trabalhar com essa massa, você vai esquentando ela, né? Você vai começando a formar essa rede de glúten e ela vai servir para dar a sustentação, a fermentação para o seu pão, tá? E como que isso funciona? Lembra que eu falei da questão da manteiga, né? De que eu coloquei a manteiga no final para não prejudicar esse processo de formação da rede de glúten. Porque os grãos de trigo, quando eles estão separados, eles não têm não fazem nada demais. Porém, quando a gente junta a água e começa a friccionar eles, né? Começa a sovar a massa, eles vão, entre aspas, eles vão se grudando e vão se unindo, eles vão fazendo uma rede, tá? Então, depois que a gente trabalhar bastante essa massa, eles vão formar uma certa rede que a gente chama de rede gluteica, tá? Uma rede de glúten. E, uma vez formada, é ela que vai dar sustentação para o nosso pão, tá? É ela que vai segurar a massa para, quando o pão começar a liberar o gás carbônico, que é o resultante da nossa fermentação, é essa rede de glúten que vai estar fazendo com que o pão infle. É aquele famoso efeito balão, tá? Se você não tiver a rede de glúten formada, o seu pão, no que começar a querer liberar esse gás carbônico, né, resultante da fermentação, ele vai soltar, ele vai abrir, né, e vai estourar essas bolhas. Então, a rede de glúten, ela serve para isso, tá? Porque ela vai fazer com que o seu pão cresça de maneira uniforme. Se o seu pão não cresceu tão bem, existem 2 fatores que podem ser explicados. Ou o seu fermento, né, o seu polish não foi feito da maneira correta, ou você não trabalhou tão bem a massa quanto deveria ter trabalhado, tá? Então, rede de glúten, o desenvolvimento de uma boa rede de glúten é um dos objetivos aqui da sova, tá bom?
Então, beleza. Depois de alguns minutinhos aqui que eu comecei a rasgar a massa, a gente vai parar de rasgar a massa e vai começar o processo de sova manual, tá? Como que funciona essa sova? Eu costumo utilizar os dois braços, tá? Para não cansar muito uma mão só. E assim você consegue, durante aí uns 20 minutos, estar trabalhando a massa para ela ficar bem lisinha, ficar bem uniforme, tá? Lembrando que o objetivo da sova é não somente desenvolver a rede de glúten, mas misturar muito bem também os ingredientes, tá bom? Com esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó, lembrando da questão da postura, tá? Sem forçar as costas, ficar agachando demais ou forçando muito o seu ombro, tá? A gente não precisa fazer força aqui, gente. É mais o jeito, tá? De estar amassando a massa aqui. Lembrando, tem um pouquinho de paciência, né? Porque essa etapa aqui é uma etapa muito importante para a produção do seu pão. Então, qual que é o tempo ideal de sova? Tá? Existem duas maneiras de se fazer essa etapa. Uma que é a manual, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês, e a outra que é a sova mecânica, que você pode estar fazendo numa batedeira elétrica com gancho, ou no caso de grandes padarias aí, que eles têm a maceira, né? Que nada mais é um equipamento desse, só que com proporções maiores, tá? Que eles costumam fazer aí até 30, 40 quilos de massa de uma vez só. Qual que vai ser a diferença de um para outro? Do resultado, gente, um bom pão, um pão bem sovado manualmente vai ser o mesmo de um pão sovado mecanicamente. A diferença vai estar no tempo, tá? Porque o ser humano ele vai ter um certo tempo aqui, né, com a mão, não dá para fazer muito rápido. E a batedeira com gancho ele já vai tornar esse processo um pouco mais rápido. Então, o tempo de sova manual vai girar em torno de 15 a 20 minutos, ok? 15 a 20 minutos fazendo esse processo aqui, ó. Pode-se utilizar de um lado para o outro, revezando os braços como eu estou fazendo, ou simplesmente assim, ó, jogando a massa para frente e puxando ela, tá? Isso aqui é o jeito mais tradicional aí que as nossas avós costumavam fazer com o pão, tá bom? Não está errado também, é um outro tipo de sova, ok? E os dois são técnicas corretas, tá bom? Aí vai de cada um da maneira que achar mais confortável para fazer. O importante é que a gente não rasgue mais a massa, a gente só fez aquele processo no começo, depois a gente só vai sovar ele, tá? Então, sova manual durante 15 a 20 minutos, tá? E se eu for usar a batedeira, esse tempo vai cair pela metade e vai reduzir para 10 minutos. O objetivo é a gente deixar a massa bem homogênea, depois da sova ela vai ficar bem lisa, vai ficar bem branquinha e já vai estar mais perto do nosso do ponto ideal, tá? Que é do desenvolvimento da rede gluteica. Então agora que eu vou colocar a minha massa na minha batedeira com gancho, caso você não tenha na sua casa, é só deixar aqui por 20 minutos, continuar sovando, tá? Sempre a velocidade baixa, tá? A velocidade 1 ou 2 da sua batedeira, não mais do que isso. Eu vou deixar ele aqui batendo durante 10 minutinhos, tá? Daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, depois de 10 minutinhos aqui de sova mecânica na minha batedeira, eu vou desligar, ok? E vou mostrar para vocês aqui como que fica a nossa massa, tá? Observem bem aqui a diferença na textura dela, tá? Esse daqui é uma massa que foi já muito bem trabalhada, como vocês podem ver, quando a gente aperta aqui, ó, ela vai voltando devagarzinho no lugar dela, tá? Quer dizer que ela já foi muito bem sovada, tá? Já conseguimos desenvolver bem a massa, ó. Ela tá bem macia, chegou até a ficar um pouquinho mais branca, tá? Então isso quer dizer que a nossa massa já tá bacana, já tá bem sovada. Agora o segundo processo é de cilindrar a massa, tá? De usar o rolo. Do mesmo jeito da sova mecânica, a gente também tem a opção de cilindrar
usando um cilindro elétrico, um cilindro mecânico, tá? Produz um melhor resultado, né? Você vai otimizar o seu tempo, mas para você que não tem um cilindro elétrico nem um mecânico, o rolo de massa ele vai suprir a sua necessidade da mesma forma, tá bom? E a função do rolo, gente, é melhorar ainda mais essa sova, só para deixar com que essa rede gluteica aí que a gente estava falando até agora fique bem desenvolvida, tá? O nosso objetivo aqui é atingir o conhecido ponto de véu, tá? Se tiver algum padeiro aí já vai saber do que eu estou falando já. O ponto de véu é o ponto que a gente consegue observar que a rede de glúten foi bem desenvolvida, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui como que é esse ponto de véu, tá? Então, para cilindrar a massa, mesma coisa, já limpei a bancada aqui, tá? Passei um paninho com álcool aqui, deixei ela bem seca, tá? Livre de qualquer corpo estranho aqui, para não ter nenhum tipo de contaminação, tá? Então, eu vou estar usando o rolo aqui, ó, tomando cuidado com a postura, tá? Sem apertar a massa, sem colocar força no seu ombro, tá? É só usando o jeito aqui, tá? O vai e vem do rolo e esticando a massa aos poucos, tá? Se você estiver colocando muita força na sua massa, você vai acabar rasgando ela, tá? E isso não é o certo, tá? Se você começar a rasgar a massa, você vai acabar com todo esse processo, todo esse cuidado que a gente teve até agora, tá? Então, muito importante não colocar muita força, né? Nem fazer com muita grosseria, né? Porque a massa é um pouco delicada. Então, com cuidado aqui, ó, puxando a massa para frente e para trás, tá? Assim que esticou um pouquinho ela, a gente vai dobrar ela, tá? Se ver que a massa estiver grudando um pouquinho na bancada, aí você pega um pouquinho de farinha e dá só uma pulverizada de leve aqui, para que ela não grude, tá? Porém, evite excesso de farinha, porque lembrando que quanto mais farinha a gente coloca, mais o pão vai ficando seco, tá? Essa quantidade aqui ela é só suficiente para não grudar na bancada, que consequentemente vou acabar rasgando a massa também, né? Então, a gente só coloca um pouquinho assim, só para dar para facilitar esse processo aqui, tá bom? Então, dobrei a massa ao meio e continuo esticando ela, tá? Ela tá com uma textura bem leve, bem branquinha, bem lisa, tá? Sinal de que foi feita uma sova bacana nela. Eu dobro ela de novo e continuo cilindrando, de frente para trás aqui. Se você achar mais confortável fazer nessa posição também, de um lado para o outro, é igual, tá? Não vai alterar muita coisa. O importante é de que essa massa não fique grudando muito na bancada, tá? E que você não faça força. A massa não precisa que você amasse ela, mas a gente vai estar passando esse rolo aqui só para misturar bem a massa, tá bom? Então, como que vai ser o processo aqui? O cilindro, usando o rolo de massa, eu vou continuar fazendo esse processo aqui durante 10 minutos, tá? Isso em todas as receitas, na apostila mesmo, trata da questão do rolo. Sempre que for utilizar o rolo para terminar de cilindrar a massa, uns 10 minutinhos está ótimo, tá? Caso você tenha um cilindro elétrico ou um cilindro mecânico na sua casa, você vai otimizar um pouquinho esse tempo, né? Vai diminuir para 5 minutos só de cilindro, tá? Aí você vai passando ali primeiro com uma espessura um pouco maior, né? E devagarzinho vai diminuindo ela. Se você vê que chegou uma hora ali que você passou a massa e ela começou a rasgar no cilindro, aumenta um pouquinho a espessura, tá? Não pode ser tão fina assim, porque senão você vai acabar perdendo, né, a qualidade da massa ali, tá? Então eu vou continuar sovando aqui, eu vou continuar cilindrando a massa aqui durante mais uns 7 minutinhos, tá? E daqui a pouco a gente volta, tá bom?